Olá, pessoal! Tudo bem? Nossa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Boa aula! Olá, eu sou o professor Henrique e minha contribuição agora nos seus estudos é sobre a habilidade 19 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Com essa habilidade, o Enem espera que o candidato ou o concluinte do ensino médio tenha conseguido perceber a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Mas o que vem a ser as tais funções da linguagem? A gente pode entender da seguinte maneira. A linguagem pode servir a diferentes propósitos. E é com base nesse princípio de que a linguagem serve a diferentes propósitos que nós pensamos nas tais funções que a linguagem pode desempenhar. É bem verdade, e é importante levar isso em conta, que um mesmo texto, a tal situação de interlocução de que fala a habilidade, um mesmo texto pode desempenhar mais de uma função. O texto pode ser feito com mais de um propósito. Então, é possível que, embora haja um propósito predominante, alguns propósitos secundários sejam ali observáveis. Nossa preocupação nessa conversa é identificar quais são os tais propósitos, quais são as tais funções da linguagem. A teoria que trata disso divide a linguagem em 6 grandes funções e nós vamos tratar de cada uma delas. A primeira das funções de que vamos tratar é a função referencial. E talvez você esteja estranhando essa imagem aqui com hipotenusa, cateto e outro cateto nessa aula de português, de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas a ideia é observar como um texto como esse, que poderia ser traduzido num texto verbal, é um texto que preza a objetividade. Talvez na linguagem verbal fique isso mais evidente. Essa imagem pode ser transformada no Teorema de Pitágoras, que diz assim: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Veja, ao formular o seu teorema, Pitágoras teve como propósito, teve como função na linguagem, criar um efeito de objetividade. Ele não diz algo como, eu acho que... Não há essa marca de pessoalidade. Ele não diz algo como, vejam vocês que maravilha. Não é essa marca de conversa com o outro, de expressão pessoal. Afinal de contas, o que Pitágoras queria com seu teorema era formular uma verdade científica. E ao formular essa verdade científica, o importante é apresentar essa verdade como algo indiscutível, como algo inquestionável, como algo que não depende do sujeito que analisa, mas como algo que está no próprio objeto analisado. Daí dizer que o efeito é objetividade. Quando um texto busca esse efeito de objetividade, dizemos que o texto foi usado na função referencial. Qual é o propósito da função referencial? Criar esse efeito de objetividade. Segundo a função referencial, portanto, a linguagem é utilizada com a função de tratar com objetividade determinado referente, determinado assunto. Seguindo com esse estudo sobre as funções, sobre os propósitos com que a linguagem é usada, passamos agora para textos em que a finalidade do emissor não é esconder a sua subjetividade, como acabamos de ver na referencial. Aqui acontece justamente o oposto. Na função emotiva da linguagem, em um texto cujo predomínio seja o dessa função, a preocupação do emissor é justamente dar vazão à sua subjetividade. Falar do que ele sente, falar das suas impressões, falar do que ele pensa, dando toda essa marca pessoal, que vai fazer dele um indivíduo que tem seus sentimentos, impressões e avaliações. Para exemplificar, a gente vai recorrer a uma fala de Carlos Drummond de Andrade, o poeta, mas não em um poema seu. É uma entrevista que Drummond concede ao jornal O Estado de São Paulo, e a entrevistadora, curiosamente, jornalista daquele periódico, era filha de Drummond. Ou seja, isso faz com que a entrevista tenha um tom mais próximo, tenha um tom muitas vezes confessional. E uma das perguntas que a entrevistadora fez a Drummond foi se ele considerava ter tido uma vida feliz. Vamos ver a resposta dele? Drummond respondeu assim: não posso me queixar, mas dizer que a vida foi boa, foi feliz, é um exagero. Eu não conheço vida feliz.
A felicidade é um estado de espírito transitório por natureza. Veja, quando Drummond dá essa resposta, ele faz uso da linguagem com o propósito, com a finalidade, com a função de falar sobre si mesmo. Inclusive, o texto traz algumas marcas que ajudam a perceber esse propósito. Vamos observar aqui. Ele faz uso dessa primeira pessoa do singular, né? Não posso me queixar, dizer que a vida é um exagero. Eu não conheço vida feliz. Aqui os pronomes, né, de primeira pessoa, eu, me. Também verbos na primeira pessoa, posso, conheço. São marcas aqui de que a linguagem foi usada com esse propósito, falar sobre si mesmo, a função emotiva. Função emotiva, portanto, consiste na linguagem utilizada com a função de dar vazão à subjetividade do emissor. Uma das outras finalidades com que a linguagem pode ser usada é a de persuadir, de fazer um apelo ao receptor, de tentar convencer o receptor a aderir a um conjunto de ideias, a concordar com o que o emissor pensa, a comprar determinado produto. Quando o texto tem essa finalidade, tem esse propósito da persuasão, quando o texto dá destaque ao receptor da mensagem, portanto, dizemos que predomina a função conativa da linguagem, que também pode ser chamada de função apelativa da linguagem. O exemplo com que vamos trabalhar é do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. E é um exemplo extraído de uma entrevista concedida por Nelson Rodrigues a Otto Lara Rezende, um famoso jornalista à época. E era o final da entrevista, uma entrevista num programa televisivo. Otto Lara pediu que Nelson Rodrigues encerrasse com uma espécie de mensagem aos jovens. Observe, quando se pede que ele dê uma mensagem aos jovens, se espera que o texto dele coloque o foco no outro, no receptor. Imagine só, os jovens seriam o público-alvo e nessa mensagem se imagina que ele quer interferir sobre os jovens, aconselhá-los, fazer com que eles pensem de determinada maneira. Já se sabe, então, que o texto que virá será um texto em que predominará essa função apelativa, essa função conativa da linguagem. Agora, qual conselho teria sido dado por Nelson Rodrigues aos jovens do Brasil? O conselho dele foi bastante sucinto. Ele terminou com uma mensagem que dizia: envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam. Bom, nessa curiosa mensagem à juventude, em que ele pede que os jovens amadureçam, que os jovens cresçam, se nota o verbo no que a gente chama de modo imperativo. Envelheçam é o conselho dado ao outro, é a maneira de tentar atuar sobre o julgamento do outro, sobre a avaliação do outro. Ao se construir um texto, ao se usar a linguagem com essa função, temos a função conativa. Portanto, na função conativa, a linguagem é utilizada com o propósito de intervir sobre o receptor. A função metalinguística, que é a próxima com que vamos trabalhar, é aquela que predomina num texto quando o propósito é que a linguagem fale sobre a própria linguagem. Parece confuso? É bem simples. Alguma vez, ou algumas vezes de preferência, você consultou um dicionário. O que acontecia no dicionário? Uma palavra era explicada, era definida por outras palavras. Ou seja, aquelas palavras apareciam ali com a função de comentar a própria linguagem. A linguagem verbal comentando a linguagem verbal. A linguagem se volta a si própria, acontece a função metalinguística. Esse nosso primeiro exemplo, o exemplo do dicionário, poderia fazer com que alguém pensasse que isso acontece apenas com as palavras. Como é o caso dessa nossa aula, não é? Aqui eu faço uso da linguagem para conversar com você sobre como a linguagem funciona. Mas não é privilégio do texto escrito ou do texto falado, do texto verbal. Há textos que não são feitos com palavras, em que também acontece, em que também predomina a função metalinguística. Olha que exemplo curioso. É um quadro de René Magritte, em que o que nós observamos é um pintor que faz aqui o desenho de uma ave, o desenho de um pássaro. Mas veja, uma vez que se trata de uma pintura, esse quadro foi feito por um pintor, que, nos parece, observava um modelo, ou pelo menos cria esse efeito de que observasse um modelo. Assim como esse pintor aqui da imagem observa um modelo que vai gerar essa sua pintura,
Magritte cria a impressão de que ele estivesse de fora dessa cena, observando essa imagem que ele pinta. Ou seja, Magritte, em seu quadro, faz uso da metalinguagem, faz uso da função metalinguística. Como dica para os seus estudos, eu sugeriria que você buscasse um quadro do pintor espanhol Velázquez, intitulado As Meninas, buscando identificar por que que nesse quadro As Meninas, de Velázquez, também ocorre metalinguagem, também ocorre função metalinguística. Função metalinguística, portanto, ocorre quando a linguagem é utilizada com o propósito de abordar a própria linguagem. A próxima função de que a gente vai tratar é aquela que predomina nos textos quando o propósito é estabelecer contato com o outro. É bem verdade que em todo texto há essa preocupação de atingir o outro, de fazer com que o outro preste atenção, mas há casos em que essa preocupação se destaca, está acima das outras. É quando acontece isso que dizemos num texto predomina a função fática. Vamos para um exemplozinho. É um trecho da obra A Hora da Estrela, da escritora Clarice Lispector, em que dois personagens, Macabea e Olímpico, que são ali recém-namorados, estão ali num flerte ainda, e os dois passeiam. Os dois estão passeando e há um momento de silêncio. Eles não têm ali um tema, não têm ali um assunto de que tratar. E como ainda não são pessoas muito próximas, como não são ainda pessoas muito íntimas, aquele silêncio causa um desconforto. A personagem Macabea parece que vai tomar a iniciativa de romper esse silêncio. Portanto, ela vai usar da linguagem com a função primordial de manter contato, de se mostrar disposta a dialogar. Aí, nesse trecho, vai predominar a função fática, que eu quero ler com vocês. E Macabea, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: "Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor?" Ela disse essa curiosa frase, "eu gosto tanto de parafuso e prego", porque eles estavam em frente a uma loja de ferragens, a uma loja de materiais de construção. Não é de se imaginar que alguém goste tanto de parafuso e prego e que precise dizer isso numa relação amorosa, num momento ali em que ela caminha com esse recém-namorado ali num flerte. Mas por que ela fala desse assunto que parece tão secundário, tão desimportante? O texto mesmo dá uma pista. Ela estava com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura. Para evitar a ruptura, ela se preocupa em manter contato. O falar, simplesmente para isso, caracteriza a função fática. Função fática, linguagem utilizada com a função de estabelecer contato. Encerrando nossa conversa sobre as funções, vamos terminar com a função poética da linguagem. E para exemplificar a função poética, eu vou recorrer a um trecho de uma canção de Chico Buarque do Lobo, chamada Ode aos Ratos. Ode é um poema que se faz em homenagem a alguém. Então, esse poema faz uma curiosa homenagem aos ratos. Para que você entenda com mais facilidade o que seria a função poética, eu vou te propor a seguinte tarefa. Vou te contar como é o trecho da canção, e após eu terminar o trecho, você reflita sobre um possível resumo que você faria dele. Como você resumiria um texto que dissesse o seguinte? Rato, rato, que rói a roupa, que rói a raba do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro, rato que rói o rato, rato roto, que ri do roto, que rói o farrapo do esfarrapado, e mete a ripa, arranca rabo, rato ruim, rato que rói a roda, rói o riso da moça, uma rua reviso, uma roda de... Dá para fazer um breve resumo? Não. Se você percebe que não, você entende o que seria a função poética. Na função poética, claro, o conteúdo é importante, a relação com o outro é importante, mas a preocupação primordial é com o modo de expressar esse conteúdo. Veja, rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, é muito mais importante pela sonoridade que decorre de esse fonema R ser repetido, do que de fato pelo conteúdo. Não seria desejável para esse texto dizer, em vez de rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei, dizer algo como camundongo que dilacera a vestimenta do monarca? Não. Esse modo de dizer em que a repetição do R, de alguma maneira, imita o som de um próprio rato, como se fosse uma roedura, essa preocupação em criar esse efeito sonoro é própria da função poética, que acontece quando o foco está no modo de expressar.
Função poética, portanto, linguagem utilizada com a função de produzir efeitos estéticos, uma preocupação com o modo de expressar para conseguir esses efeitos. Bom, sobre as funções da linguagem, essa é a nossa conversa de hoje. Continuem com seus estudos e até uma próxima. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 15. Bom estudo e até a próxima aula!